Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. A você, meus amados irmãos, que sempre nos acompanham em nossas mensagens, Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Eu queria estar convidando você nesse momento a estar se inscrevendo no nosso canal, que você estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse se inscrevendo e também clicando nesse sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essas novas notificações e estivesse aí nos ajudando a divulgar, a compartilhar essas mensagens para que vidas sejam edificadas, fortalecidas, alcançadas pelo poder do nosso Deus. Que Deus te abençoe mais essa oportunidade, nos dê graça, nos conduza nessa palavra que é a verdade, que é sempre uma inspiração para nossas vidas. Eu queria estar dizendo uma palavra de fortaleza para o teu coração, uma palavra que vai te edificar a sua vida, a sua alma. Nós vivemos momentos aí em que muitas vezes nosso ministério, nossa vida, seja você líder ou seja você não líder, às vezes um mero membro de uma igreja que talvez não tem uma influência dentro do seu ministério, não é aquela pessoa que causa ali uma grande influência, mas é uma pessoa que está sempre participando dos cultos, está sempre nas atividades, talvez não apareça, mas na atividade de oração, que talvez não apareça para a liderança, mas aparece para Deus. E você sabe, quando você se levanta em prol de, em qualquer momento, em qualquer situação, para fazer algo para Deus, fazer algo para o ministério, ainda que não seja visto por muitos, ou talvez por ninguém da igreja, mas existe um que está vendo você, que está contemplando seu coração. Tem uma história, um testemunho antigo que eu sempre contei na minha igreja, no meu ministério, sobre esse fato das pessoas terem esse ministério de às vezes não aparecem, mas Deus está contemplando. Existia uma senhora chamada Dona Gumercinda, era uma mulher de Deus, era uma mulher de oração, fazia parte de um círculo de oração. Ela era como se fosse aquela coluna de um ministério, mas não era pessoa que ela não era vista, reconhecida ali no ministério. Mas ela cantava no coral, não tinha voz expressiva para cantar, não tinha leitura para poder cantar, mas ela gostava de participar. E o regente do coral antigo sempre permitia que ela cantasse. Ele sabia que ela não tinha voz, ele sabia que ela não era uma pessoa expressiva no seu canto, no seu cântico, sabia que ela era uma pessoa que não tinha leitura, ela cantava por ouvir as pessoas cantarem. Mas aquele regente, ele sabia que aquela mulher ela era uma coluna naquele coral. Era ela e mais alguns que sustentava aquele coral com oração. Mas um dia a igreja passa por umas famosas reformações, aquelas reformas na igreja. Muitas são por Deus, mas outras são pelo homem. E chegou um regente coral novo e ele assumiu a liderança do coral. Ele decidiu fazer uma grande reforma no coral. Começou a escolher somente as pessoas que cantavam bem, que se expressavam bem. Queria formar aquele coral de elite, de pessoas bem conceituadas, de pessoas que tinham uma boa oração, uma boa palavra, uma boa afinação nos seus cânticos. E tirou a irmã, a primeira que foi convidada a se retirar de uma forma educada foi a irmã Gumercina. E essa mulher, as pessoas ficaram surpresas que ela saiu de cabeça erguida, em momento algum ela se reclamou, ela saiu tranquilamente. E aquele regente novo, ele forma aquele coral maravilhoso, bem estruturado. E o coral não surtiu o efeito que ele queria. E de repente, o coral começa a diminuir o grupo, as pessoas às vezes não tinham tempo de ensaiar, outros não tinham tempo de fazer suas participações, de se apresentarem,
fazerem as suas apresentações e de repente o coral, que era uma elite, só de pessoas bem conceituadas, que cantavam bem, bem afinadas, aquele coral acabou. E esse regente antigo, esse regente novo, ele chega para o regente que era o antigo, e lhe pergunta o que ele fez de errado, o que aconteceu, em que as coisas deram errada. E aquele regente antigo, ele disse o seguinte: olha, o seu grande erro foi tirar a irmã Gumercinda do seu grupo. Ela era a coluna daquele coral. E aquele homem foi entender o grande erro que ele cometeu não foi escolher as pessoas bem, mas foi tirar uma pessoa que sustentava aquele coral, que era a coluna. E às vezes nós passamos por isso. Eu queria trazer uma palavra para você nessa oportunidade, em que o Espírito ele colocou no meu coração nessa tarde. Ela fala que Golias ainda existe, sabia? Não existe de uma forma física, de uma forma corpórea, mas de uma forma espiritual. Golias ainda existe, ainda tenta desistir, ainda consegue muitas vezes desestruturar, destruir, que é um grande perigo, afastar, desanimar muita gente e afugentar dos seus ministérios, das suas funções. Eu queria estar lendo para você a segunda carta de Coríntios, o capítulo 4, apenas o versículo 4, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa penetrar no teu coração e na tua alma. Nós sabemos que essa história de Golias não foi uma história mitológica, de mitologias, mas uma história bíblica impressionante que nos trouxe uma experiência, até hoje em nossas vidas, nos traz uma experiência, uma confiança muito grande no Deus que nós servimos. Uma palavra, um ensinamento que nos leva a nós olharmos para um Cristo poderoso, um Cristo vitorioso, um Deus soberano. E principalmente, nos voltarmos para um Espírito que nos dá estratégias, que nos ensina a nós lutarmos e vencermos com as armas espirituais. Por isso que Paulo, ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Então Golias ele era um guerreiro inimigo do povo de Israel. E que pelos padrões de armas da época, ele era um homem invencível e paralisava de medo os combatentes israelitas. Ele era um homem invencível. Ele paralisava de medo os combatentes do passado. Do ponto de vista espiritual, aquele enorme guerreiro representava a concentração dos poderes do mal numa pessoa usada como instrumento para se opor a Deus e aos seus desígnios. E esse gigante, por mais que você pasme, esse gigante, ele ainda existe. Em nossos dias, ele ainda existe de uma forma atual. E muitas vezes aparece disfarçado ou quando não disfarçado. E nós temos que tomar cuidado com isso. Golias ainda existe. Não como uma pessoa física, mas como forças que se levantaram em nosso país e no mundo para oprimir multidões e para combater o avanço do reino de Deus e para destruir servos e servas do Senhor, para tentar
nos amedrontar. E nós temos visto quanto esse Golias do século 21, ele tem intimidado pessoas, tem se levantado, muitas vezes não em um terreno desconhecido, mas num terreno conhecido, que é dentro do cristianismo, dentro das nossas igrejas. Ele tem se levantado, esse Golias. Tem abatido muitos, tem afastado muitos. E quando Paulo ele escreve essa carta, se você olhar para essa carta de 2 Coríntios, de uma forma didática, de uma forma que necessária, entre aspas, ele já havia escrito a carta de 1 Coríntios, mas houve uma necessidade de ele escrever essa segunda carta de Coríntios, porque havia se levantado um grupo dentro da igreja e estava colocando a vida desse homem em dúvida. Estava colocando o objetivo desse grupo que se levantou era destruir a vida de Paulo. Era colocar em dúvida a sua autoridade, a sua integridade, a sua conversão. Então Paulo ele viu a necessidade de escrever a segunda carta aos Coríntios para mostrar a eles quem ele era. E você pode ver que Paulo ele fala daquilo que ele é. Esse capítulo 4 que nós lemos, ele fala de várias coisas, revela a conversão desse homem. Quando você vê, chega no capítulo 10, você vê esse homem se defendendo de uma forma em que as pessoas colocaram ele em dúvida. Colocaram a vida dele em dúvida. Não ele em dúvida, colocaram a dúvida dele em dúvida. A vida dele em dúvida. Porque é um homem que ele incomodava pelo poder de Deus na sua vida. Fizeram de tudo para fazer esse homem desistir. Foi lançado na prisão, foi açoitado, foi perseguido pelos seus irmãos. Irmãos em Cristo. Foi perseguido por muitos. Muitos não acreditaram. Colocaram ele várias vezes. 3 vezes foi levado a açoite, levado à morte, apedrejado, colocado para fora da cidade, dado como morto. Mas esse homem, ele se levantava e voltava a pregar o evangelho. E isso incomodava. E quando eles não conseguiram de tudo isso, com todas essas atrocidades, com todo esse tipo de tortura física, me dizendo assim, eles partem para tentar a tortura mental, a tortura psicológica, a tortura covarde que eu sempre falo, é aquela que tenta levantar pessoas contra você, contra a sua vida, colocar a sua vida, sua moral em xeque, em dúvida. Um homem que havia vivido uma vida de uma forma errada. Paulo foi um homem que viveu de uma forma errada. Mas na sua cabeça ele fazia certo, porque ele achava que ele está certo. Por isso, ele usa esse versículo 4 do capítulo 4, dizendo que o Deus desse século, ele cegou o entendimento, porque é isso que o inimigo faz. Muitas vezes ele nos fecha em nossas razões, em nossos conceitos, às vezes de vida, e às vezes conceitos familiares que nós temos, e muitas vezes conceitos religiosos errados, que é isso que Paulo vivia. Paulo vivia antigamente um conceito religioso errado, um conceito de ensino errado que ele teve, mas ele achava que era certo, que ele era fiel a Roma, ele era fiel àquilo que ele fazia. Então, quando ele recebia uma ordem, eles diziam para ele que os cristãos, era uma seita herética e que precisava ser destruída, ele achava que era certo aquilo. E quantos Paulo matou? Quantos ele destruiu? Você olha para Atos capítulo 7, a morte de Estevão, em que ele fala lá em Atos capítulo 22, que ele guardou as vestimentas daqueles que apedrejaram a Estevão. Quer dizer que ele consentiu, a responsabilidade veio sobre ele.
E quando você vê um homem desse convertido, e que esse homem, você não vê esse homem entrar numa igreja para ser evangelizado, ninguém chegava perto dele, vamos colocar entre hoje, no século XXI, para entregar um folheto para ele, porque ele era um homem usado, ele era fiel a Roma. Mas ele teve um encontro real com Cristo em Atos capítulo 9, quando ele recebe cartas para destruir uma chamada seita dos cristãos naquela cidade. E ele parte com aquela carta nas suas mãos para destruir aquele grupo. E ali aquele homem ele tem um encontro real com Deus, com Cristo. Quando ele entra naquele caminho para poder entrar na cidade, Cristo aparece e aquele homem ele cai do cavalo e ele tem um encontro real com Cristo. E ele muda a sua história, muda a sua vida. E ele estava fazendo aquilo ao seu entendimento que era correto. Por isso que Cristo fala, Saulo, Saulo, por que recalcitrar contra os meus arguilhões, contra os meus caminhos? Porque Paulo ele conhecia uma verdade, mas ele seguia a verdade do romano, da liderança dele. E nesse texto, nessa carta de 2 Coríntios, esse homem ele se vê uma necessidade de desconstruir todas aquelas mentiras que está sendo colocada na mente da igreja de Corinto acerca da sua pessoa. Existe entre nossas vidas, irmãos, que o inimigo ele não quer atingir a igreja de uma forma completa, de uma forma talvez vergonhosa, covarde. Basta somente ele atingir um líder. Ele atingiu o cabeça da igreja, o líder da igreja. Seja você pastor, presbítero, missionária, pastora, seja bispo. A função do inimigo, ele sabe onde ele pode atingir, onde ele vai destruir. Você imagine se nesse momento ele consegue destruir a vida de Paulo. Quantas igrejas iriam ser afetadas com essas mentiras, essas fábulas que foram implantadas na mente da igreja de Corinto. Mas esse homem, irmãos, ele para por um momento e ele escreve essa carta de 2 Coríntios dizendo isso, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele traz uma palavra na memória daqueles em que o inimigo conseguiu cegar seu entendimento. Aqueles estavam se levantando contra ele, contra a obra do Senhor, contra a propagação do Evangelho de Cristo Jesus e contra a igreja de Corinto. Aí ele chega nesse versículo 7 em diante. Você vê um homem falar assim, vai ver que o poder de Paulo vem só de Deus. Ele começa a trazer nessa palavra, já no capítulo 1, ele começa a trazer aqueles questionamentos daquilo que ele era diante do Senhor. Eu vejo que muitos na igreja se levantavam no início, diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Silas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo ele traz uma palavra simples, né? Quem é Apolo, quem é Silas. Então ele começa a trazer à memória a importância de servir a um Deus soberano, de desconstruir todas essas mentiras que estavam tentando levantar contra a sua vida, contra o seu ministério. E ele chega no versículo 8 do capítulo 4, ele fala, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse homem ele chega na conclusão de trazer a igreja de Corinto que às vezes nós podemos ficar atribulados, que nós ficamos atribulados com muitas coisas, muitas situações nos deixam atribulados, mas não angustiados.
Não podemos nos angustiar com isso, nos entregar com essa situação, viver aquela angústia em nosso coração, falta de paz, falta de alegria. Muitas vezes nos envolve uma situação de tristeza, de desânimo. E Paulo ele traz isso, não angustiados, não desanimados, às vezes perseguidos, porque ele está vendo que ele está sendo perseguido, mas, porém, não desamparado. Sabemos o quanto nós somos perseguidos. Nesse tempo todo que Deus me levantou como líder, e eu não falo de perseguição de membros de igreja, de outro líder, invejoso, que existe aqueles líderes, irmãos, que eles olham para você com inveja. Eles não querem ser como você. Eles não querem ser melhor que você e quer ser aquilo que você está. Quer ser aquilo que você é. Quer ocupar aquilo que você tem. Eles querem aquilo que você está fazendo, que você tem, que você conquistou. Então Paulo ele chega aqui, perseguidos. Quem é que perseguiu Paulo? Quem perseguiu Paulo foi pessoas que tinham invejosas. Mas ele sabia que não estava desamparado. Primeiro que existia um grupo que orava por ele. Você pode ver suas cartas, que tinha um grupo que o sustentava com a oração. E principalmente não desamparado por Deus, que ele sabia que Deus estava com ele todo o tempo. Abatido sim, de vez em quando, mas não destruído. Às vezes a gente fica abatido. Porque quando você vê pessoas se levantarem contra você, principalmente quando se trata de lideranças, de pessoas que eram para se preocupar em pregar um evangelho, de cuidar de almas, as pessoas estão arrazoando no coração, desejando aquilo que é seu, invejando aquilo que Deus te deu. E você vê que Paulo fala abatido, mas não destruído. Às vezes essas situações a gente olha, a gente não acredita, irmãos. Não acredita, às vezes a gente olha e fala, será que isso é verdade isso? Em que Paulo ele teve que parar um tempo do seu ministério, parar até de fazer uma obra missionária, para encontrar pessoas invejosas. E quantas vezes nós temos que parar de fazer uma obra do Senhor, irmãos, para poder ir em prol, se defender de algo em que pessoas eram para estar pregando o evangelho, pessoas já maduras na fé, e você tem que parar tudo para poder desconstruir tudo aquilo que tem sido levantado. Mas há momentos que nós temos que ser como Neemias, irmãos, em que Sanbalate manda uma mensagem para aquele homem: vá nos encontrar no bosque, nós precisamos conversar no bosque. Mas Neemias sabia qual era a estratégia deles, irmãos. Ele sabia qual era a estratégia. Porque enquanto Neemias parava a obra e fosse lá no bosque, os inimigos invadiam aquela parte do muro que ia ficar fragilizada. Deus maravilhoso. Deus ele é contigo, meu irmão. Não para a obra porque alguém está falando de você. Não deixe que esse Golias ele destrua a sua fé. Que ele te afaste do teu ponto central na obra do Senhor. E Neemias diz o seguinte: não posso parar a obra, não posso parar. Porque se eu for falar contigo, a obra vai parar. A nossa resposta tem que ser essa, irmãos. Como é que eu posso parar aquilo que Deus me deu para fazer? E é isso que o inimigo sabe. Se você parar esse ponto, você vai estar fragilizando e vai estar penetrando aí entidades mentirosas, essas bocas mentirosas, e vai estar tentando destruir aquilo que Deus colocou no teu coração, os teus projetos, os teus planos, teus sonhos. Por isso que ele fala lá no versículo 16, que fala sobre o desígnio e efeito das aflições. Irmãos, não vamos ficar aflitos. Ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que Paulo quer dizer aqui? Mesmo que esse homem, essa carne se corrompa, não se corrompa com o pecado não, meu irmão. Quando ele fala aqui de se corromper, é de às vezes ficar abatido, ficar atribulado, ficar entristecido, e às vezes ficar até revoltado com alguma situação.
Você imagina quando Neemias foi chamado para ir lá naquele bosque para conversar com os inimigos. Deve ter ficado revoltado, porque ele sabia o que eles queriam. Quando Paulo soube das notícias mentirosas que se levantaram contra ele, e principalmente pessoas que eram judeus, que eram para lhe apoiar, que viram quem ele era, líderes que eram para apoiar Paulo, se levantaram com bocas mentirosas contra ele. Você imagina Jeremias, quando fizeram de tudo contra aquele homem, lançaram um calabouço, foi preso. E aquele homem, ele sabia que aqueles sacerdotes mentirosos, gananciosos, fraudulentos, ele deve ter ficado revoltado em ouvir aquilo, saber e ver aquilo acontecer. Mas não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Às vezes esse homem exterior ele pode se corromper, ficar revoltado com as situações, com algumas mentiras, mas o nosso homem interior, irmão, tem que se renovar a cada dia, porque senão esse Golias ele vai destruir nossas vidas. Esse Golias desse século 21, ele vai nos desanimar, ele veio para destruir, ele está justamente ao nosso redor tentando destruir nossas vidas. Por isso que Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Buscar aquilo que vem de Deus, irmãos, esperar o que vem de Deus. Esse Golias, ele está por aí. Esse Golias mentiroso, porque aquele homem, o poder dele estava no seu tamanho, nas suas afrontas. Ao mesmo tempo, ele não era aquele Golias todo-poderoso, aquele gigante todo-poderoso. Ele não ia cair diante de uma pedrada de um menino usado pelo poder de Deus. O inimigo, ele sabe onde nos afetar. E ele sabe como amedrontar você, como te intimidar, como tirar você, vamos colocar assim, do teu eixo espiritual, do teu controle espiritual e emocional. Ele sabe disso. Por isso que Paulo, ele muito sábio, esse homem inteligente, ele traz a sua experiência do que ele viveu, do que ele vivenciou no seu ministério, e ele escreve essa carta para nos fortalecer. Porque da forma que aconteceu com ele, vai acontecer conosco, está acontecendo com você, aconteceu comigo no meu ministério, na minha vida, nesse tempo que eu sirvo ao Senhor como líder. Muitos se levantaram, mas o meu olhar estava em Cristo. Muitos Golias se levantaram, muitas Jezabels tentaram destruir meu ministério. Muitos espíritos de Jezabel tentaram invadir o meu ministério. Mas Deus nos deu visão e nos levou a destruir, a tirar todos esses espíritos de Jezabel e esse espírito de Golias. Então que Deus possa te dar graça, te dar sabedoria, te dar inteligência, te dar autoridade para você vencer esse espírito maligno de Golias nesse século 21. Que talvez se levantou, está tentando te oprimir, te destruir e roubar aquilo que é teu por direito. Ele sabe como fazer isso. E quando ele lança uma afronta, a afronta dele não é física, é emocional. Você se sente muitas vezes enfraquecido e você se pergunta, como eu vou vencer isso? Como eu vou passar por isso? É isso que ele quer que você pense. Mas Paulo, quando ele fala que o Deus desse século, que é o inimigo, que é esse Golias, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Nós não somos incrédulos. E entende bem, quando ele fala de incrédulo, ele não fala de incrédulo daquele que não acredita em Deus, mas daquele que duvida do poder de Deus. E muitos cristãos, muitos líderes, não têm confiado no poder do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e te fortaleça. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer por essa palavra, meu Deus, santa, viva, eficaz. Essa palavra que se compraz para aquilo que era enviada. Sabemos, ó Pai, que vivemos tempos difíceis da Tua igreja na face da terra. A cada dia, meu Deus eterno, é uma luta, a cada dia uma batalha, meu Deus eterno. Mas a cada dia uma vitória que nós temos diante de Ti, ó Deus querido. Pai, nós Te louvamos porque Tu nos leva a vencer os Golias, ó Pai, desse século 21.
a expulsar os espíritos de Jezabel, ó Pai Celestial, de nosso meio. Meu Deus, muito obrigado, ó Deus maravilhoso, pela tua autoridade, pela tua visão, tua revelação, a tua autoridade em nossas vidas. Renova agora a autoridade desse homem, dessa mulher, desse líder, dessa líder, meu Deus eterno, em que o inimigo está afrontando. Quem sabe como fez com o apóstolo Paulo no passado, meu Deus, está colocando em dúvida a sua, meu Deus, integridade, colocando em dúvida, meu Deus eterno, a sua moral, a sua vida espiritual, talvez por um erro do passado, o inimigo tem tentado trazer, ó Deus, essa dúvida, meu Deus, e fazer essa pessoa desfalecer, esse irmão desanimar, essa irmã abandonar o seu ministério, mas Deus renova agora a autoridade, meu Deus querido. Nós vemos na época da graça, e a graça, meu Deus, nos dá força, nos dá capacidade, nos dá unção, meu Deus querido, para te servir e para anular as forças, Pai, do inimigo. Abençoa agora esse irmão, abençoa essa irmã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te fortaleça, te dê graça, a vitória, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.